Aleluia. Aleluia. Adoramos o teu nome, Senhor. Os que esperam em ti, Senhor, não serão confundidos. Aleluia. Nós confiamos no Senhor. Amém? Igreja, é bom confiar no Senhor. É bom confiar nele. Sabemos que aqueles que confiam no Senhor não serão confundidos. Amém? Nós podemos confiar que o Senhor ele tem resposta para nós. Amém? O Senhor é aquele que cuida das nossas vidas. Ele é o amante das nossas almas. Ele é aquele que nos conhece melhor do que nós mesmos. E Ele cuida de nós. Podemos confiar nele. Amém? Glória a Jesus. E nesta tarde vamos continuar a louvar o seu nome. Aleluia. E vamos dizer que o Senhor ele tem coisas novas para fazer em nós. Amém? Glória a Deus. Aleluia. 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 Confiamos que o Senhor quer fazer algo novo neste tempo. Ai, essa mãe. O Senhor quer fazer coisas novas neste tempo. Amém. Ele quer fazer coisas novas na minha vida. Ele quer fazer coisas novas na tua vida. Então vamos louvá-lo. Aleluia. Aleluia. Visita-nos, Deus. Aleluia. Vem visitar-me hoje aqui. Conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo e faz meu coração arder de novo, faz todo o medo desaparecer, traz sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Aleluia. Vem visitar-me hoje aqui. Aleluia. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. 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 Eu quero viver algo novo. E faz, Deus, aleluia. Faz meu coração arder de novo. Faz todo o medo desaparecer. Traz sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Sim, Deus, aleluia. Faz meu coração arder de novo. Faz todo o medo desaparecer. Traz sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Oh, 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 oh. Aleluia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Aleluia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Aleluia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Sim, Deus, aleluia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Aleluia, incendeia, Deus.
incendeia, 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 incendeia. Ah, Deus, queima as nossas vidas, Deus, mais uma vez declaramos, incendeia, 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 incendeia. Aleluia. Eu quero viver algo novo. Sim, faz. Faz meu coração arder de novo. Faz todo medo desaparecer. Traz sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Sim, Deus, e faz. Faz meu coração arder de novo. Faz todo medo desaparecer. Traz sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Aleluia, aleluia, Santo Espírito, aleluia, faz algo novo na nossa vida, Deus, aleluia. Sim, Deus, faz algo novo em nós, Senhor. Trabalha em nós, Senhor, visita, Senhor. Deus, queima aquilo que não presta. Os irmãos encontraram? Digam amém. Ainda não. Efésios capítulo 2, versículo 1. Vamos ler a palavra de Deus. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que, agora, opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com o que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém. Esse texto é maravilhoso porque nos faz reconhecer a posição que nós estamos hoje como filhos de Deus. Porque Deus não simplesmente salvou as nossas almas da perdição, mas Ele nos colocou assentados em lugares celestiais. Nós, todo aquele que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, crê que Ele é de fato Filho de Deus e passa a viver de acordo com a sua vontade, todo aquele que é resgatado por Cristo, ele é uma nova criatura. E uma criatura tem o seu Criador. Então Deus nos criou. Mais do que Ele ter criado o nosso corpo físico, Ele criou o que está dentro de nós. Ele refez o nosso coração. Se nós temos um novo coração que foi dado por nosso Deus, por Cristo Jesus, e por causa desse novo coração que nós temos, nós conseguimos trilhar o caminho que Deus quer para nós, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, uma vez que nós somos novas criaturas em Cristo, nós praticamos as boas obras e trilhamos o caminho que Cristo planejou para todos nós. Como é que nós trilhamos o caminho que Deus fez para nós? É dizendo não ao pecado, é negando a nossa carne, negando a influência do maligno que está ao nosso redor todo dia.
Todo dia nós temos tentações, todo dia o pecado vem bater a nossa porta. Nós falamos muito sobre batalhas espirituais e a gente imagina muito aquelas anjos e demônios aqui em volta e com espadas e atacando, e é uma guerra que a gente não vê, sendo que na maior parte do tempo a verdadeira guerra espiritual que acontece é quando o pecado vem bater a nossa porta. É aí que a verdadeira guerra espiritual acontece. É quando o nosso espírito e a nossa carne combatem um contra o outro. E quem vence essa batalha, bom, isso depende do quanto que nós estamos dispostos a buscar a Deus. Mas uma coisa é certa, se não for pelo Espírito Santo, nós perderíamos. Nós sempre estamos destinados a perder essa batalha. Mas pela sua grandíssima misericórdia, através do Espírito Santo de Deus, nós temos a possibilidade de dizer não ao pecado quando ele vem bater a nossa porta. É nós dizermos, não, eu não vou ficar do seu lado hoje. Eu escolho ficar com Cristo hoje. Eu escolho seguir o caminho que Deus trilhou para mim, porque eu não sou mais o seu escravo. Eu tenho um novo Senhor, um Senhor que me trata bem, que me trata, na verdade, como filho. E eu não tenho mais obrigação de fazer aquilo que você me manda. Amém? Então, tem uma música que é bastante conhecida, aposto que é muito conhecida pelos meus irmãos brasileiros, que se chama Eu Escolho Deus. Gostaria que todos nós cantássemos hoje. Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus, eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu, eu sou abençoado se vivo obediente, mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia as propostas vêm, me chamam, todo dia vem as tentações, me chamam, todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor, eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu, eu sou abençoado, se vivo obediente, mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia as propostas vêm, me chamam, todo dia vem as tentações, me chamam, todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, eu já morri pra minha vida, agora eu vivo Deus, mas eu escolho Deus,
Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Amém, meu Deus. Que nós possamos continuar travando essa batalha espiritual nas nossas vidas, sabendo que nós temos alguém do nosso lado que é poderoso, que vai nos ajudar para que nós vençamos essa batalha. Amém? Obrigado. Glória a Deus, aleluia. Eu vou pedir ao grupo de louvor para subir e vamos ainda ter um tempo de oração. Eu não sei se está aqui alguém que está a passar por alguma dificuldade. Já o cantamos aqui nesta tarde que o sangue de Jesus tem poder. Amém? Que há poder, há força, há vigor no sangue de Jesus. Amém? Então, se alguém está a passar alguma dificuldade, levante o seu braço e nós vamos orar neste momento. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, Senhor, pelo que já tens feito, Senhor, no nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Nesta tarde vamos louvar o Senhor. Vamos ficar em pé, ainda vamos adorá-lo com toda a nossa alegria. Amém. Aleluia. O nosso amado, Ele é o mais belo. Aleluia. O nosso amado, Ele é o mais belo. Aleluia. 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 Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. Santo és, Senhor. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. 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 Nós louvamos o teu nome, Senhor. Aleluia. Santo és, Senhor. Santo és, Senhor. Aleluia. Santo és, Senhor. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Aleluia. Aleluia. Nós louvamos o teu nome, Senhor. Muito obrigada, Deus. Aleluia. Porque tu tens, Senhor, nos amado com amor incondicional. Muito obrigada, Pai, porque tu nos amaste ainda antes de nós te conhecermos. Aleluia. Aleluia. Nós louvamos o teu nome, Senhor. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Aleluia. Santo, santo és, Senhor. Aleluia. 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 O meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. E porquê? Aleluia. Que seu amor não se compra. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero, Deus, eu quero
clamamos o teu nome nesta tarde, Senhor. Aleluia. Clamamos o teu nome, Jesus, Jesus, Jesus. Yeshua, clamamos por ti, Jesus. Aleluia. Oh, amado, amado da nossa alma. Aleluia. Aleluia. Nós clamamos o teu nome. Aleluia. O teu amado, Ele quer se encontrar contigo nesta tarde. Aleluia. Clama o seu nome. Aleluia. Aleluia. Jesus, tu és belo. Jesus, tu és bom. Aleluia. Jesus, Jesus. Aleluia. Oh, Yeshua. Yeshua. Santo, santo és, Senhor. Aleluia. 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 Nosso amado. Aleluia, meu amado. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O nosso amado, Ele quer encontrar-se connosco. Aleluia, Ele nesta tarde, Ele quer ter lugar. Aleluia, na tua vida, no teu coração. Ele quer encontrar-se contigo. O nosso amado, Ele quer encontrar-se contigo. Aleluia, tu ouves a sua voz. Tu conheces a sua voz no meio de tantos sons que andam à nossa volta. Consegues compreender o som do amado. Aleluia. Tu conheces o Senhor, o amante da nossa alma. Ele encontra-se contigo. Ele quer te levantar. Aleluia. Nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. Oh igreja, o nosso Deus, Ele ama-nos com amor incondicional. Amor incondicional, amor grande, amor que não termina. Não há nada que tu faças que faça o Senhor poder amar-te mais. Igreja, o Senhor nos ama. Ele deu um grande preço por nós, aleluia. E Ele quer encontrar-se connosco. Nesta tarde não há lugar melhor do que estar, Senhor, para estar, senão na presença do Rei, do amante da nossa alma. Aleluia, o nosso pé arde, o nosso peito arde quando nós estamos na presença do Senhor. Aleluia. Aleluia, nós queremos ficar a teus pés, Senhor. Aleluia, nesta tarde queremos ouvir a tua voz. Aleluia, queremos ouvir a tua voz, Senhor. Aleluia. Deus, leva-nos à presença do amado, Deus. Tu conheces cada coração que está aqui, Senhor. Deus, Deus, Deus. Trabalha, Senhor. Queremos ficar, Senhor, oh Deus, sedentos por ouvir a Tua voz a falar connosco. Nesta tarde fala com cada um de nós, Deus, aleluia. Nós Te louvamos, Senhor, aleluia. Que o nosso coração arda, Senhor, por amor a Ti, Senhor. Oh Deus, ajuda-nos, Senhor, para que possamos ficar apaixonados, Deus, enamorados, Senhor. Oh Deus, que Tu possas ser o amante da nossa alma, aleluia. Nesta tarde visita, Senhor, aleluia. Queremos ficar com a Maria a Teus pés, aleluia. A Teus pés arde meu coração, a Teus pés entrego o que sou. É o lugar onde seguro estou, onde ninguém me atingirá. A Teus pés, a Teus pés arde meu coração. Sim, Deus, a Teus pés entrego o que sou. É o lugar onde seguro estou e onde ninguém me atingirá.
Aleluia. Me perdoaste, me levaste à tua presença, me levantaste, me prostro a adorar-te. Não há lugar mais alto, tão grande como estar aos teus pés, estar aos teus pés. Não há lugar mais alto, tão grande como estar aos teus pés, estar aos teus pés, a teus pés, arde meu coração, Oh Deus, aleluia. a teus Aleluia. pés, entrego o que sou. Creste, Deus, aleluia. No lugar Aleluia. onde seguro estou e onde ninguém me atingirá. Me perdoaste, me levaste à tua presença, me levantaste, me prostro a adorar-te. Não há lugar mais alto, tão grande como estar aos teus pés, estar aos teus pés. Não há lugar mais alto, tão grande como estar aos teus pés, estar aos teus pés. Não há lugar mais alto, tão grande como estar aos teus pés, estar aos teus pés. Não há lugar mais alto, tão grande como estar aos teus pés, estar aos teus pés. E nós temos que orar para que o Senhor possa continuar a crescer. Amém? Que nós possamos continuar a deixá-lo crescer na nossa vida. Oh, meus irmãos, que nós possamos ficar bem pequeninos na sua presença. E que Ele possa crescer. Que Ele possa crescer acima do nosso ego, acima do nosso orgulho. Que o Senhor possa continuar a crescer. Que Ele se possa manifestar com a sua graça, com a sua glória. Que o Senhor possa continuar a crescer. Nesta tarde, eu convido a amada igreja a abrir as suas Bíblias, por favor. Segunda de Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Segunda de Coríntios 5, 17. Glória a Jesus. Nós nesta tarde vamos falar sobre identidade. É engraçado, quando estava ontem a ouvir a irmã Isabel e depois estava a conferenciar com ela, ontem pela madrugada às 5:30 da manhã, quando o Senhor me acordou, eu estava a orar e estava a preparar parte desta mensagem que já estava estruturada. Alguns dos versículos que a Isabel ontem falou lá, foi dos que estavam no meu... E eu estava-lhe a mostrar assim, ó Pai, Isabel, o Senhor é tão bom. Veio confirmar aquilo que o Senhor pôs no meu coração. Identidade, quem nós somos em Cristo. Amém? Nós precisamos saber quem nós somos. Amém? E quando nós perguntamos quem és, o que é que nós costumamos dizer? Quando alguém nos pergunta quem tu és, o que é que nós dizemos? Eu costumo dizer, olha, sou a Paula, sou casada com o Jorge, sou mãe de 4 filhos, trabalho aqui e ali. Não é assim que vocês se apresentam? Quando alguém nos pergunta quem tu és, nós costumamos dizer o que é que nós temos, o que é que nós fazemos, não é? Mas isso não define de todo a nossa identidade. Aquilo que nós fazemos, aquilo que nós temos, aquilo que nós elaboramos, não define quem nós somos.
não é? Qual é a nossa natureza? Quem tu és? Quem tu és? Então, em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, diz assim, 5:17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Podemos ler juntos, igreja? Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nova criatura é. Esta é a nossa identidade. Nós somos novas criaturas. Quem tu és? Sou uma nova criatura. E quando nós falamos em criaturas, é diferente de ser uma nova pessoa. Nós às vezes vamos ao cabeleireiro e ficamos novas pessoas, não é? Alguém faz-nos ali um jeito no cabelo e saímos lá novas pessoas. Alguém fazemos uma maquilhagem ou pomos umas pestanas ou pomos alguma coisa nova em nós e sentimos umas novas pessoas. Pessoas mais novas, não é? Mais rejuvenescidas. Mas isso não faz de nós novas criaturas. Porque esta mudança que o Senhor está aqui a falar, assim que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, é alguma coisa que vem de dentro para fora. Não é nada que venha, que nós possamos fazer ou mostrar ou parecer. Nada disso nos faz novas criaturas. Esta expressão novas criaturas. Criatura fala-nos de alguma coisa criada, fala-nos de interior, fala-nos de alguma coisa que é de dentro para fora. E este novo nascimento, este processo, é isto que eu quero falar convosco nesta tarde. Há uns anos atrás, quando eu estava numa classe de jovens e adolescentes, nós tínhamos uma atividade todos os meses. Naquela atividade, nós não dávamos a lição e eu passava um papel a cada um dos jovens. Na altura eram bastantes, lá na igreja em Portimão, onde eu era professora, quando comecei como professora, e eu dava-lhes um papel a todos e eles colocavam perguntas naquele papel. Muitas vezes sobre a lição que nós tínhamos estado a falar nas últimas semanas, às vezes sobre dúvidas que eles tinham. E para eles não ficarem envergonhados de colocar as dúvidas diante dos outros colegas, nós dávamos um papel e anonimamente eles colocavam e todos os meses nós fazíamos esta dinâmica de colocar. E então houve ali uma vez que houve alguém que pôs lá quem sou eu? E começamos todos a rir. Toda a gente sabia quem tinha colocado aquele papel. Começamos todos a rir. Opa, esse é o Jorge, só pode. Quer o Jorge, quer um jovem que nós tínhamos lá, que foi meu aluno durante alguns anos. Quem sou eu? E toda a gente sabia por aquele tom, quem sou eu? Começou toda a gente a rir. É o Jorge. E o Jorge ficou muito sério a olhar para o resto do grupo e disse assim, vocês não estão a perceber a minha pergunta. Vocês não estão a perceber a minha pergunta. Vocês estão a rir do quê? Eu quero saber quem sou eu. O que o Jorge estava-nos a perguntar naquele dia é qual é a minha identidade. Eu não sei se alguma vez tu te perguntaste, mas afinal, quem sou eu? Quem sou eu? E quando nós passamos por situações difíceis, quando nós passamos por dificuldades, esta pergunta vem à nossa mente, mas afinal, quem sou eu? É uma pergunta que faz todo o sentido. E eu quero dizer nesta tarde que isto não depende nada de quem tu és. Quando nós falamos se alguém está em Cristo, nova criatura é, o que está aqui em causa é quanto é que tu tens de Cristo em ti. Quem é Jesus para ti? Que lugar é que Ele ocupa? Nós estávamos a cantar a teus pés, ar do meu coração, e que não há lugar maior nem mais alto, e que nós podemos nos prostrar na sua presença, mas que Ele possa crescer, que Ele possa ficar grande em nós, que Ele dentro de ti seja Ele, amém? A tua natureza esteja firmada nele. E é disso que nós iremos falar nesta tarde. Quem somos nós? Amém? Eu sei quem sou em Deus. Tu sabes quem és em Deus? Não é aquilo que eu faço para Deus, não é aquilo que eu tenho, também, isso não interessa nada, mas eu quero saber quem sou em Deus. A nossa identidade em Cristo tem a ver com quem Ele é em mim. Quanto existe dele em mim. Amém? E o que está lá, amém? O que está lá dentro, colocado por Ele em mim. Quais são os teus planos? Amém? E se os teus planos dependem daquilo que o Senhor planeou para ti também. Amém? A nossa identidade tem a ver com aquilo que Ele colocou em nós. A sua palavra está em ti? A sua vontade está em ti? Amém? Os teus valores estão em ti? Os valores com os quais tu reges a tua vida têm a ver com os valores de Cristo? É Ele que está a ser glorificado na tua vida? Os seus princípios? A sua justiça? Onde é que está a tua natureza? Nós estamos a falar de identidade em Cristo. O Senhor, Ele quer nos dar uma nova identidade. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 16 e 17,
As crianças já saíram todas, certo? Temos algumas crianças, mas não são assim muitas crianças. Mas 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 16 e 17, temos aqui alguns versículos que faziam-me confusão há um tempo atrás. Primeira de Coríntios, capítulo 1, 16 e 17. Desculpem, mas eu acho que me enganei. Será 2 aos Coríntios. Desculpem, 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 16 e 17. Isto nem com os óculos, vamos lá. 1 aos Coríntios, capítulo 6. Era para ver se estávamos todos atentos. 6, 16 ao 17. E diz assim, capítulo 6, versículo 16 ao 17. Diz assim: Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela, porque serão, disse dois, numa só carne. E aqui estamos a falar de um problema muito grave, não é? Estamos a falar de um problema sexual. Diz que aquele que se junta com uma prostituta, diz que ele torna-se um corpo com ela. Ser um só com ela. A relação sexual não tem a ver apenas com físico. Eu não sei se vocês percebem o que é isto, tornar-se um só. E quando nós falamos e vemos jovens que se juntam com vários parceiros, eles estão a ganhar problemas muito grandes. Porque a união sexual é mais do que físico, é espiritual, é emocional, mas também é espiritual. E isto é muito grave, não é? E o apóstolo Paulo estava a alertar, tomem cuidado, porque se vocês vivem dessa maneira, vocês vão ter consequências. Há consequências. Há consequências. Isto é um alerta para nós. Mas o que eu queria chamar a vossa atenção para o versículo que vem a seguir, no versículo 17, diz assim: Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. E aqui o apóstolo Paulo ele está a fazer uma comparação, ele está a falar, ele usou a analogia da prostituição e ele estava a dizer que nós, a relação que nós temos com o Senhor, ele estava a explicar do perigo que havia com a prostituição. E nós, quando falamos em um só, nós lembramos do quê? Do casamento, não é? O casamento. Não é? Temos aqui alguns casais que são casados. Somos um só com o nosso cônjuge. Não é? Somos um só com o nosso marido, com a nossa esposa. Desde o momento que nos juntamos, não é? Sexualmente, nós somos um só com o nosso parceiro, com o nosso marido, com o nosso companheiro. Somos um só com ele. O que é que isto quer dizer? Eu era eu, o meu marido era um tu, e agora de repente nós somos um nós, não é? E temos ali uma nova identidade. Nós os dois juntos somos fortes. Nós constituímos uma família. Nós temos... Mas vocês conhecem tudo acerca do vosso marido neste momento? Epá, eu já sou casada há 34 anos. Vai fazer 34. Ainda não conheço tudo acerca do meu marido. Não é? Nós nunca conhecemos tudo acerca dos nossos maridos. Mas a partir do momento em que nós nos juntamos com ele, começa um processo de conhecimento. E a cada dia vamos conhecendo. E a cada dia vamos aprimorando. E vamos conhecendo. E vamos vivendo juntos. E vamos compreendendo. Não é? Isto vai até à morte, porque a gente conhece sempre, sempre. A vida muda, nós mudamos, as pessoas mudam e nós vamos conhecendo. Assim é com Deus, meus queridos. Assim é com Deus. Quando nós nos juntamos com o Senhor, porque se alguém está em Cristo é uma nova criatura, então, a partir do momento em que nós nos juntamos, e este juntar tem a ver com o quê? Com o novo nascimento. A partir do momento em que eu e o Senhor passamos a fazer um só, nós somos um só, eu sou um só com Ele. Então, a minha identidade, a minha natureza, o meu querer, a minha vontade, tem que estar impregnada com aquilo que é a sua natureza, aquilo que é a sua vontade, aquilo que é o seu querer para a minha vida. Percebem? Nós somos um espírito com o Senhor. Então, a nossa natureza tem que estar escondida no Senhor.
Não podemos viver em pecado, não podemos viver de uma maneira que desagrada a Deus, não dá para fazermos vida de... Podemos aparentar, estar tudo bem. Ontem a irmã Isabel dizia isto com muita graça. Podemos estar na igreja, ter aparência que está tudo bem. E para todos os outros está tudo bem. Eu posso me sentar aqui e ninguém sabe como é que está o meu interior. Mas o meu mestre sabe. O nosso rei sabe. Ele conhece o meu interior. E eu sou uma só com ele. Sabem que no casamento há alguma coisa interessante. Nós, quando conhecemos o nosso cônjuge, eu estava a dizer que nós nunca conhecemos. Eu estava-me a lembrar de uma história que ouvi esta semana, no início da semana, nós estivemos num retiro de pastores, e houve um irmão que contou lá uma história engraçada. Ele diz que foi para um país, ele viajou e ele alugou um carro. Logo na viagem, quando ia lá chegar, ele já tinha um carro na renta-car alugado, e ele escolheu um modelo assim mais baratinho, mais económico, e pensou, vou buscar aquele carro quando chegar lá. E quando ele chegou ao país e dirigiu-se à renta-car para ir buscar o carro que ele tinha alugado não havia. E sabem que há uma lei que diz que quando a pessoa aluga e paga, se não tiver o carro, eles são obrigados a dar um carro melhor. Vocês sabiam? Eu não sabia. Eu ouvi isso. Melhor. Então, quando foram, o único que estava disponível era assim um carro, que ele nunca o alugaria. Estão a ver? Era assim um carro que ele parecia um avião. E ele, quando viu o carro, disse assim, meu pai, o que é isto? Um carro destes. E ele diz que pegou nas chaves e foi para o carro. E depois de sentar-se dentro do carro, ele pensou assim, espera lá. Teve que entrar lá dentro outra vez. Olha, desculpem, podem-me ensinar a conduzir aquilo? É que eu nem consigo tirá-lo aqui do estacionamento. Tenho que me dar algumas luzes que é para eu, pelo menos, conseguir pô-lo a trabalhar. Aquilo era tudo tão automático, tinha botões para todo lado. Ele nem sabia bem como é que havia de pegar naquilo, não é? E então lá o senhor lá lhe explicou como é que ele punha o carro a trabalhar. E ele contou, e eu achei interessante, que ele quando saiu dali e ele começou a andar com o carro, ele começou lá a clicar em botões. Não é? Quantos de nós é que não fazemos isto? E assim, deixa lá ver o que é que isto faz. Deixa lá. E diz que houve lá um botão que aquilo começou a aquecer os bancos, que ele quase que se queimava. Então, assim, e teve que o desligar, assim, epá. Pronto. Passou-se os dias e ele, quando foi devolver o carro, ele teve consciência que ele não tinha conhecido tudo o que havia a conhecer daquele carro. Ele andava ali com uma máquina, com uma bomba, mas ele não conheceu tudo. Não é? Ele não teve, se calhar, a curiosidade, se calhar não teve... eu tenho um carro, posso conhecer aquilo que tenho. E sabem uma coisa? É muito mau quando nós paramos de conhecer o Senhor. Nós temos um Pai que é grande, um Pai que tem bênçãos para nós, para nos abençoar, um Pai que quer que tu o conheças pessoalmente, um Pai que quer ser um só contigo, que quer, olha, diz que todas as suas bênçãos, tudo aquilo que Ele tem, todas as suas riquezas são nossas. Diz que nós somos filhos, que nos sentamos à sua mesa e muitas vezes nós não conhecemos tudo aquilo que Deus tem para nós. Amém? Nós somos um só com o Pai. Um só com o Pai. Amém? Nós somos um só com o Pai. Amém? Eu estava a lembrar-me de um livro, não sei se vocês conhecem um livro que existe, que é 2 pulgas e um cachorro. Já alguém ouviu falar deste livro? Não? Nunca ouviram falar? É sobre o casamento. Estão a ver? O nome do livro é 2 pulgas e um cachorro. E vocês já estão a pensar, pá, que nome estranho para casamento. Mas olha, o que este livro, a teoria deste livro, e eu li este livro há algum tempo atrás, diz assim, que todos nós somos pulgas, não é? E nós pensamos que o nosso cônjuge é o cachorro, que vai suprir as nossas necessidades, estão a ver? O marido pensa que a esposa é o cachorro, porque vai suprir a sua necessidade de o fazer feliz, não é? Eu vou casar para ser feliz, não é? E a esposa pensa que o marido é o cachorro que vai suprir a sua felicidade de ser feliz. Mas a verdade é que não existe nenhum cachorro. A verdade é que existem 2 pulgas num casamento, não é? E os 2 procuram que o outro seja alguém que os faça feliz, mas os 2 temos que ser aquele que faz o outro feliz. Eu quero-vos dizer nesta tarde que o nosso Deus, Ele quer te fazer feliz, amém? Mas Ele quer também que tu lhes o seu coração, o teu coração de uma maneira íntegra, amém? Que Ele possa crescer em nós e que nós possamos nos diminuir, amém? Que possa haver mais dEle em nós, unir com o Senhor, amém? Unir com o Senhor, isto fala-nos de salvação. A salvação, ela é pontual, amém? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Estar em Cristo fala-nos de salvação. Quando estamos em Cristo, nós somos novas criaturas. E nós somos chamados cristãos, nascemos de novo, nós estamos nele. A salvação é pontual. Nós somos salvos. A Esther há bocado estava a falar e a Isabel falou nisto. Não é? Que nós somos santos. Mas eu sou tão imperfeita. Mas eu não sou ainda aquilo que o Senhor queria para mim. Quero dizer nesta tarde, o Senhor diz que tu és santo, que tu és seu filho,
Ele chama-te filho. Ele diz que tu és salvo. Amém? Que tens acesso ao Pai. Tu és, e o Senhor trabalha em nós. Amém? Mas também a salvação, ela é progressiva. O que é que isto quer dizer? Que nós também trabalhamos a cada dia na nossa salvação. Em 2 de Coríntios, desculpem, Filipenses capítulo 2, versículo 12. Quem é que lê? Filipenses 2:12. Filipenses 2:12. De sorte que, meus amados, assim como sempre oferecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operei a vossa salvação com temor e tremor. Ok, operai a vossa salvação. Trabalhem. Isto, quando nós somos salvos, não quer dizer que eu agora vou ficar sentada e vou deixar, olha, pronto, a minha vida é assim, eu nasci assim, eu gosto muito desta expressão, eu nasci assim, eu cresci assim, vou viver assim, morri assim. Era a Gabriela, certo? A Gabriela Cravo e Canela, que já nem existe na televisão. Mas o nasci assim não é de Deus. É verdade que o Senhor nos chama salvos, Ele nos santifica, mas a cada dia nós temos que fazer a nossa parte. Há algum tempo atrás eu estava a falar com alguém quando a palavra de Deus nos diz revestivos do Senhor, é a nossa tarefa, temos que ser intencionais naquilo que nós fazemos. Amém? Nós temos que trabalhar na nossa salvação, somos nós que temos que rasgar o nosso coração, somos nós que temos que ir à presença do Senhor, somos nós que queremos ficar mais parecidos com Ele. Se nós queremos ter a sua identidade em nós, então nós temos que ir mais perto dEle, temos que ir à sua presença, temos que ir aos seus pés, temos que o buscar. Amém? Saber que o Senhor Ele é poderoso para nos ajudar em nós. Amém? Aleluia. Onde está o Espírito de Deus? Aí há liberdade. Amém? Diz lá em 2 Coríntios 3, 17 e 18. E diz que nós somos transformados de glória em glória. Diz que o nosso conhecimento ele não é momentâneo, não é pontual, acabou ali. Tu agora és um servo de Deus, esta é a tua natureza. Meu irmão, não, a cada dia nós estamos a ser transformados. Diz que a cada dia nós estamos a crescer, a cada dia estamos a melhorar. E isso faz de nós menos filhos, não faz de ti menos filho. Tu és um filho de Deus, tu és santo, tu és salvo, mas o Senhor a cada dia está a trabalhar em ti. E nós devemos ir neste processo com Ele. Amém, dia após dia, que a sua identidade esteja em nós, que a sua identidade esteja em nós. Somos um só com Ele. Amém? Precisamos nos relacionar com Ele. Temos que nos lembrar que há uma luta muito grande. Diz que a carne cobiça contra o Espírito. Nós temos duas naturezas. Temos uma natureza que é divina, quando o Senhor transforma e chama-nos novas criaturas. Eu quero fazer alguma coisa nova na tua vida. E nós dizemos, sim, Senhor, faz alguma coisa nova. Mas temos ao outro lado, que é a nossa natureza carnal e humana, e a qual continua ainda a impelir-nos para o pecado. Amém? E todos nós temos esta luta. Todos nós. Todos nós. Igreja, nós temos essa luta. Todos nós. O apóstolo Paulo sentia isso na sua pele. Nós temos esta luta dentro de nós. Amém? Diz que quando quer fazer o bem, o mal que eu não quero fazer, é isso que eu faço. E o bem que eu queria tanto fazer, eu não faço. Amém? Mas que o Senhor nos possa ajudar. Amém? Se somos guiados pelo Espírito de Deus, nós não estamos debaixo da lei. Romanos 7, capítulo 21 a 24. Vamos só ler rapidamente alguns versículos. Romanos 7, 21 a 24. Romanos, capítulo 7. E diz assim: acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Está na minha natureza agradar a Deus. Eu sou um com Ele e eu quero ser-lhe agradável. Mas eu vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e que me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo desta morte? E se ficássemos só por aqui, íamos ficar completamente decepcionados e frustrados. Não havia solução para nós. Não é? Há uma lei que batalha contra a lei do Espírito em nós. Mas a palavra de Deus continua lá em Romanos capítulo 8, logo abaixo um bocadinho, no capítulo 8, versículo 1, diz assim: mas agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, aqueles que não andam segundo a carne,
mas segundo o Espírito. Aqueles que vão seguindo segundo a sua natureza divina, que não vão segundo a sua natureza humana. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Amém? A lei nos livrou do pecado e da morte. No versículo 9 também diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Igreja, nós não estamos nas carnes, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. E como é que nós podemos saber se o Espírito de Deus habita em nós? Já nasceste de novo? Já confessaste Jesus na tua vida como teu Senhor e Salvador? Então o Espírito de Deus habita em ti, sim. E o Espírito de Deus está a trabalhar na tua vida, sim. E é chamado Filho de Deus. Amém? A tua natureza é servir ao Senhor. Amém? É ser-lhe fiel, é voltar as costas ao pecado, sim. É avançar em fé, sabendo que o Senhor tem o melhor para nós. Amém? Não há coisa melhor para nós do que servirmos ao Senhor e do que sermos fiéis a Ele. Amém? Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Depois, um bocadinho mais abaixo, no versículo 16, diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Nós podemos saber que somos filhos de Deus, porque o Espírito Santo, Ele testifica connosco. Amém? O mesmo Espírito testifica connosco. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Nós somos filhos, nós somos herdeiros, nós somos filhos do Senhor. Amém? Esta é a nossa natureza e nós devemos ser e tomar posse desta natureza que o Senhor preparou para nós. Amém? Não podem ser as circunstâncias da nossa vida alterar o nosso comportamento. Eu não sei como é que tem sido a tua vida, mas muitas vezes nós vivemos circunstâncias, nós passamos por lutas, nós passamos por situações que nos levam a ficar para trás nesta caminhada. Mas não podem ser as circunstâncias da tua vida a mudar a tua natureza, quem tu és no Senhor. Igreja, nós temos que fechar a porta para aquilo que realmente quer afetar a nossa vida espiritual com o Senhor. Não há outra maneira, senão nós entrarmos no nosso quarto, nós irmos buscar ao Senhor, amém? E dentro de nós saber e dizer: Deus, eu sei que Tu és o meu Rei, toma o primeiro lugar na minha vida, cresce em mim. Cresce em mim, que a minha natureza, que eu seja cada dia mais semelhante a Ti. As circunstâncias não podem mudar a nossa natureza. Venham elas de onde vierem. Amém? Que o Senhor nos possa ajudar a fechar a porta ao pecado e àquilo que desagrada a Deus. Amém? Há aquela história que vocês conhecem, não é? De um homem que está a tentar salvar uma águia. Vocês conhecem essa história? A águia cai na água e há alguém que está a tentar salvá-la. E a águia, quanto mais é agarrada, ela bica o homem que está ali com as mãos dentro d'água e a água pica-o de tal maneira que o homem começa a sangrar dos seus braços. E diz que passa lá em cima da ponte alguém que olhou para aquele sujeito a tentar salvar uma águia e diz: sai daí, estás maluco, deixa lá a águia morrer afogada, estás todo picado, já estás com sangue nos braços. E o homem responde: não, essa é a natureza da águia, salvar-se. Mas a natureza dela não pode mudar a minha natureza de tentar salvá-la. Estão a perceber? Muitas vezes as circunstâncias tentam mudar quem nós somos, a nossa natureza. Eu não sei o que é que tu estás a passar, mas olha, não permitas que a tua natureza seja afetada, quem tu és em Cristo. Não te esqueças que tu és um filho de Deus. Tu és um filho de Deus, temos que fazer a nossa parte, fechar a porta ao pecado e dizer: não, eu sou um filho de Deus. Eu quero-te agradar com a minha vida, eu quero-te ser santo, eu quero ser fiel, eu quero que tomes o primeiro lugar na minha vida e no meu coração, e precisamos confiar no Senhor. Em Gálatas capítulo 2, versículo 20, não vale a pena nós abrirmos, o apóstolo Paulo dizia: eu já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Tu podes dizer isto: epá, não sou eu que vivo, é Ele que vive em mim. E nós não estamos a falar aqui de vir aos cultos, não estamos a falar daqui de vida de igreja. Não é aqui que Cristo vive, é no nosso dia-a-dia, é na nossa casa, é na nossa família, é no nosso trabalho, é com os nossos colegas, é com os nossos problemas, é com as águias que nos picam nos braços, é com esses que Cristo vive em mim. Eu estou crucificado com Cristo, eu estou morto por ao pecado. Se há séries que eu não gosto, é aquela série que há na televisão que é os mortos-vivos, como é que se chama? O Walking Dead, aquilo é terrível.
não é? Aqueles mortos-vivos. Mas olha, mas a verdade é que muitas vezes eu vejo cristãos que parecem este seriado. Quando o apóstolo Paulo diz que eu já estou crucificado com Cristo, eu morri para o pecado, eu não quero viver para o pecado, e continuam a andar, parecem mortos, a andar para o pecado. Oh irmãos, que tristeza! Não é essa a vida que o Senhor tem para nós. Nós somos filhos de Deus, nós nascemos para viver para Deus. Amém? Nós somos novas criaturas em Deus. O pecado não pode ter domínio na nossa vida. O pecado não pode ter lugar na nossa vida. Se nós queremos ser fiéis a Deus, então temos que viver para Ele e continuar a servi-lo de coração. Amém? Que o Senhor nos possa aguardar. Aleluia. Diz que Ele nos elegeu antes da fundação do mundo para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis diante dEle. Oh irmão, tu foste escolhido para ser santo. Amém? E para ser irrepreensível. Sabem que esta palavra irrepreensível no original, em hebraico, tem a ver com aqueles animais lá do Antigo Testamento que eram ofertados na altura da Páscoa. Hoje o pastor estava a pregar lá em Montemor sobre a Páscoa e ele estava a falar daqueles animais sem manchas e sem máculas. E eu estava-me a lembrar desta palavra irrepreensível. Aquele animal tinha que ser sem mancha, sem pecado, sem nada. É isto que o Senhor quer para ti. Ser irrepreensível. Sabem que lá na história do Antigo Testamento o que estava ali em causa não era o ofertante. Não era o ofertante. Quem levava aquele animal para oferecer não era importante. As circunstâncias que aquele animal chegava ali não era importante. A importância era o animal que estava ali. Na nossa vida o Senhor chamou-nos para ser santos e irrepreensíveis diante dEle. O Senhor chama-nos, diz que Ele nos chama para ser santos e irrepreensíveis diante dEle. Vamos ficar em pé. Amém. Aleluia. Para que fôssemos. Em Efésios 1:4, Ele não nos chamou para sermos, Ele diz, Ele nos chamou para que fôssemos. Tu já és santo e irrepreensível diante de Deus. Nesta tarde vamos orar ao Senhor. Pai, nesta